e toda a sua majestade faz tremer o céu, faz tremer a terra, faz a luz brilhar na escuridão. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Entre os querubins o Senhor está. Glória, glória, glória. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Rei, pois você só me tem feito bem. Cantarei, louvarei teu nome. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Rei, pois você só me tem feito bem. Cantarei, louvarei seu nome. Cantarei, louvarei seu nome. Boa noite, família. Tudo na paz? Convido você a abrir em João capítulo 16. Vou ler 2 versos. Evangelho de João capítulo 16. Eu vou ler do verso 7 e verso 8. Evangelho de João capítulo 16, verso 7 e verso 8. O texto diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Essa passagem de Jesus aí nos seus momentos finais com os discípulos está trazendo a boa notícia. E a boa notícia é da chegada do Consolador. E ele está fazendo questão de afirmar que o Consolador só vem se ele for. E é interessante que ele vai mostrar e indicar qual é a ação do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O versículo 8 diz que ele tem a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, isso daqui é um grande alento para nós. Nós não temos a responsabilidade de convencer as pessoas. Essa ação é do Espírito Santo de Deus. Nossa função? Pregar o Evangelho. Hoje nós vamos estudar um texto muito interessante que deixa muitas pessoas com dúvidas, que é a respeito de um pecado específico. É exatamente o pecado contra o Espírito Santo. Chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Biblicamente falando, é o único pecado que não tem perdão. Será que nós já cometemos esse pecado? Será que nós já cometemos um pecado que é impossível o perdão? Hoje nós vamos tentar entender um pouco como isso funciona e qual é a gravidade dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela alegria de estarmos juntos, pela oportunidade, Senhor, de louvar e engrandecer o teu nome, pela grande alegria, Senhor, de poder exaltar e expressar a nossa gratidão. O Senhor tem sido bom, muito além do que nós merecemos ou desejamos. Obrigado pela grande alegria, Senhor, deste encontro contigo, junto dos nossos irmãos, e podermos viver essa
experiência, Senhor, de culto coletivo, Senhor, a reunião da Tua igreja. Pai, nós gostaríamos de clamar pela Tua presença neste tempo, pedir, Senhor, que o Senhor se revele a nós e que através da Tua vontade nós possamos estar sendo modificados, Senhor, e andarmos como Cristo andou. Nos ajuda, Senhor, neste processo, perdoando os nossos pecados, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra também. Este é o tempo que nós separamos para dedicar a Ti, e que toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Mas antes eu quero ler alguns versos que está em 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Isso é uma verdade, né? Se estivermos na luz que é Cristo, estaremos dizendo a verdade, estaremos em comunhão com os nossos irmãos, né? E é essa canção que nós vamos cantar agora, comunhão e adoração. Então, quem pudesse colocar em pé. Deixa eu ligar aqui. Fazendo um teste aqui com o microfone, porque o outro me deixa um pouco amarrado, né? Aqui fica um pouco mais fácil. Vamos ver se funciona. Comunhão e adoração. Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está nosso louvor. Louvor, tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor.
louvor. Amém. Se andamos na luz que é Cristo e temos comunhão com os nossos irmãos, não tem outro caminho, né? Viveremos uma vida feliz. Sou feliz. Ele é o pão da vida, Filho do Deus Criador. O seu reino é de justiça, no seu nome há poder. Se fez homem e veio ao mundo para curar a minha dor. Alcançou a minha vida, entrou no meu coração. Me deu paz e alegria, estou seguro em suas mãos. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Jesus Cristo poderoso, soberano e fiel. Ele é o melhor amigo, você pode acreditar. Ele quebra as cadeias, quebra toda maldição. Nos faz livre do pecado, traz vitória ao derrotado. Eu sou prova desta verdade. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Jesus Cristo poderoso, soberano e fiel. Ele é o melhor amigo, você pode acreditar. Ele quebra as cadeias, quebra toda maldição. Nos faz livre do pecado, traz vitória ao derrotado. Eu sou prova desta verdade. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. A gente já falou sobre comunhão, né? Cantou. Se a gente tem comunhão com os nossos irmãos, a gente quer ser uma bênção, né? A gente precisa ser uma bênção para os outros, né? Então, eu quero ser uma bênção. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e
até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você, eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Que essa comunhão, essa nossa adoração nos faça entregar tudo a Cristo, amém? Que possamos deixar tudo diante dele, né? Toda a nossa vida, todos os aspectos, tudo aquilo que envolve o nosso ser, a gente possa entregar a Cristo e realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Hino 295 do cantor cristão, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso,
vontade, como os anjos lá do céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permitiu que mais uma vez estivéssemos reunidos aqui neste local para te adorar, para te bendizer, para te cultuar, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso humilde louvor. Sabemos, ó Deus, que a tua graça esteve sobre nós, está sobre nós, e é por isso que estamos aqui, ó Pai. Não somos merecedores de nada das tuas bênçãos, de nada que o Senhor faça por nós, mas o Senhor teve compaixão das nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos resgatou do pecado, e hoje estamos aqui humildemente, ó Pai, para entregar tudo a Ti, ó Deus. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, o nosso culto e a nossa adoração, ó Pai. Que no decorrer desse tempo que estaremos aqui, possamos realmente sair daqui revigorados, cheios da Tua presença, ó Pai, e que o Senhor venha falar conosco nos nossos corações, ó Pai. É por isso que mais uma vez eu agradeço. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Tem umas músicas no cantor cristão que deviam ser proibidas. Essa daí que o Cris cantou hoje é uma delas. A Anice está até me olhando com cara feia. Como assim, pastor? Cantor cristão é quase Bíblia, né? Prestou atenção na letra? Naquilo que a gente repetiu tantas vezes, tudo entregarei. Como minha mãe sempre disse para mim, fala assim, tem músicas que a gente não tem condição de cantar. Então a gente canta como se fosse uma oração a Deus. A gente diz para Ele, Senhor, que eu estou cantando, eu não estou vivendo, mas desejo viver isso. Amém? Abra aí Lucas capítulo 12. Eu vou estar lendo dos versos 8 a 12. Lucas capítulo 12, do verso 8 ao verso 12. Estamos aí continuando os nossos tempos de reflexão no Evangelho de Lucas. Hoje vamos tratar um tema certamente muito intrigante, que deixa muitas pessoas com dúvidas, que é a respeito sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lucas 12, de 8 a 12 diz assim: E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas
ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler o Teu texto sagrado e pedimos encarecidamente, Pai, que neste momento o Senhor possa estar falando conosco através dele. Gostaríamos de clamar a Ti que o Senhor silenciasse a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor retirasse tudo aquilo que Te desagrada, que nós possamos estar realmente desejosos de ouvir o Senhor falando conosco de uma forma pessoal. Muitas vezes, Pai, ao ter o contato com a Tua palavra, a nossa mente ela vai para lugares longe, Senhor. Pensamos em outras coisas, ou muitas vezes tentamos aplicar aquilo que está sendo dito em outras pessoas. Nós gostaríamos de pedir que essa noite o Senhor pudesse operar um milagre em nós, e nos fazer compreender exatamente aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, nos dando a oportunidade, Senhor, de uma mudança, de uma transformação real. A oportunidade de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de assumirmos os nossos erros, de buscar em Ti uma mudança real, Senhor. Por favor, que neste momento, Senhor, haja realmente essa possibilidade. E nós temos consciência de que isso só pode ser gerado pelo Teu poder extraordinário. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, por isso. Desejo expressar também, Senhor, que o meu anseio, o meu desejo é esse. Pedir que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor utilize a minha vida para abençoar a vida dos meus irmãos. Todos nós precisamos ouvir a Tua palavra, e eu peço que o Senhor fale comigo e através de mim. Peço que o Senhor venha impedir, Senhor, o meu eu, que o Senhor venha controlar cada uma das minhas palavras, e que este momento seja para a honra e glória do Teu nome somente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos precisar recordar um pouquinho aquilo que nós já vimos a partir do capítulo 11 de Lucas. Se você virar aí a página da sua Bíblia, observar aí no capítulo 11, a partir do versículo 14, Jesus começa ali uma série de eventos que vão culminar naquela fala que nós acabamos de ler. Ainda no capítulo 11, no versículo 14, Jesus está ali na multidão, aparece ali um endemoniado com uma característica específica, ele era mudo. Jesus expulsa o demônio desse rapaz e ele volta a falar. A multidão fica extremamente admirada com aquilo que acontece. Líderes religiosos ali se levantam então contra Jesus para desmerecer, diminuir o seu ato. Alguns apontam para Jesus e dizem: olha, isso daí foi feito com o poder de Satanás. Na verdade, o que eles falam é que Jesus estava usando a autoridade de Beelzebu para executar aquele milagre. Outros começaram a dizer que aquele milagre, na verdade, não era um milagre tão grande assim, e pediram para que Jesus executasse um milagre maior. E dentro dessa perspectiva, Jesus começa uma conversa ali e mostra que aquelas pessoas estavam realmente somente acreditando naquilo que elas queriam acreditar. Jesus desafiou aqueles homens dizendo assim: olha, quando eu expulso o demônio, é por meio de Satanás. Mas quando os seus discípulos expulsam, vocês dizem que aquela ação foi verdadeira. Jesus começa a debater com eles e mostra a realidade da hipocrisia daquelas pessoas. Jesus começa a trazer então sobre eles juízo e mostrar: olha só, lembra dos tempos lá de Nínive, em que o profeta foi lá e falou com o povo e eles se arrependeram? Vocês estão tendo uma oportunidade muito maior do que a deles. Eu sou o próprio Messias, estou aqui falando com vocês, mas vocês não creem em mim. É por isso que no dia do juízo,
Os ninivitas vão se levantar contra essa geração. Jesus também lembra da rainha de Sabá, que foi de longe vir buscar a sabedoria de Salomão. Num evento extraordinário, ela reconheceu que aquela sabedoria vinha do próprio Deus. E Jesus disse, ela vai se levantar no dia do juízo contra esta geração. Aquilo que Jesus estava falando era muito claro, mas as pessoas elas não conseguiam observar. Jesus então é convidado a fazer uma refeição na casa de um fariseu. E o texto dá a entender que haviam muitas pessoas ali naquela casa, de liderança religiosa. Fariseus, doutores da lei, chamados de escribas também. O texto diz que Jesus ele sentou-se à mesa para começar a fazer a refeição e o fariseu logo observou que ele não tinha cumprido os rituais de limpeza cerimonial. Recriminou Jesus por causa disso. Jesus então trouxe à tona a realidade e disse, olha, vocês se preocupam muito com a beleza exterior, com aquilo que é estético, mas vocês não se preocupam com o interior. E ele chamou a atenção deles para uma realidade. Aquele que fez o exterior também não fez o interior, que é o Deus. Deus se importa tanto com o seu exterior, quanto com o seu interior. É muito importante que você tenha um banho tomado, mas é importante também que o seu interior esteja limpo, que a sua mente esteja limpa. Jesus ele traz à tona então toda uma sequência de pecados ali, característico dos fariseus. Uma grande oportunidade deles se arrependerem e fazerem essa limpeza. Mas apesar dessa chance dada, não é isso que eles fazem. Havia ali os doutores da lei que se levantaram e falaram, Senhor, falando desse jeito, o Senhor também está nos ofendendo. Jesus não se detém em suas palavras. Ele continua, vocês também trazem cargas pesadas e exigem que essas pessoas observem vírgulas da lei que não estão lá. Mas vocês, nem com um dedo sequer, vocês desejam carregar esse fardo. Jesus, depois de todo esse embate, chega no versículo 53, diz que ao sair ele dali, Jesus, os escribas e fariseus começaram a pressioná-lo com insistência em interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Jesus fez milagre, trouxe a verdade através de um sermão de exortação até esses homens, sentou na casa de um fariseu para mostrar que ele não tinha problemas com pecadores, pelo contrário, Jesus só come com pecadores, E além disso, deu oportunidade para que eles se arrependessem. E o que ele ganhou? Inimigos. Irmãos, o ser humano é assim. O ser humano acredita naquilo que ele quer acreditar. Deus nos fez livre para isso. Agora, apesar de você ter a liberdade de acreditar naquilo que você quer acreditar, você não tem a liberdade de escolher os resultados disso. Saiba que em tudo aquilo que você crê, haverão consequências. E as consequências, você não pode escolher. Jesus então, entrando no capítulo 12, pega os seus discípulos ali e começa a dizer para eles, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não fique achando que o que Deus espera de você é que você esteticamente seja belo, que exteriormente você seja um religioso perfeito, que aos olhos das pessoas você venha com uma carga de santidade. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você seja tão limpo por fora quanto você é limpo por dentro. Na verdade, se for para escolher um dos dois, é melhor que você seja limpo por dentro. É melhor que você passe uma semana sem banho do que passar uma semana sem pedir perdão a Deus. Mas não passe uma semana sem banho, ok? Combinados?
Jesus, ele então abordando essas questões, começa a traçar alguns pontos importantes para os discípulos. Lembrando que Jesus ele está numa caminhada rumo a Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, Jesus já está dando pequenos avisos para os seus discípulos, preparando eles para aquilo que eles deveriam enfrentar. Então Jesus ele disse assim: olha, vocês não devem temer aos homens, porque no máximo eles podem tirar a sua vida. Vocês devem temer a Deus, que não somente tem o poder para tirar a vida, mas tem o poder de lançar esta vida no inferno. Jesus fala assim: fiquem tranquilos, porque Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele toma conta de todas as coisas, inclusive do menor da sua criação, e Ele dá o exemplo dos pássaros. Jesus estava apontando para um futuro breve dos seus discípulos. Em breve eles seriam desafiados se eles temeriam a Deus ou aos homens. Jesus foi preso, condenado à crucificação e morto. O que os discípulos fizeram? Temeram os homens. Abandonaram Jesus, não é? Não somente isso, fizeram outras coisas, que é a sequência do texto de hoje. Acompanha comigo aí, versículo 8, ele diz: eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A expressão confessar, ela tem a ideia de você vincular as suas palavras de maneira exata e perfeita com as palavras de outras pessoas. Quando a gente fala em confessar pecados, por exemplo, biblicamente o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai chegar na presença de Deus, que conhece exatamente quais são os seus pecados, sabe quais foram as suas motivações, o porquê que você pensou e executou tal ação. E você chegar diante dele e dizer: Senhor, eu pequei porque o meu desejo era esse, e eu executei isso pensando nesse resultado, e eu sei que tudo isso é errado, eu me arrependo e peço perdão. A confissão só é verdadeira se você está expressando verbalmente aquilo que Deus já sabe que aconteceu. Quando você tenta dissimular, já não é mais confissão. Quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu fiz isso, eu admito que eu fiz, porque eu fiz, todo mundo sabe que eu fiz, mas eu quero dizer para o Senhor que se não fosse tal pessoa eu não teria feito, se não tivesse acontecido aquela situação, Quando você faz como Adão e Eva e terceiriza a sua culpa, deixou de ser uma confissão. Confissão é você realmente igualar o seu discurso com um de outra pessoa. Quando Jesus ele pede aqui, diz: aquele que confessar, ou que me confessar, ele está dizendo: aquele que utilizar das palavras é exatamente como eu utilizo. Aquele que se posicionar da forma que eu me posiciono. E Jesus está falando de algo que ele acabou de vivenciar. Sem temer os homens, temendo só a Deus. O que Jesus está dizendo é: se você for convidado para comer na casa de um fariseu, não fique com medo dele. Sente-se à mesa dele. E se necessário for, repreenda o pecado dele para o bem dele. E quando Jesus ele diz: é necessário que você me confesse diante dos homens, ele está dizendo que nossas palavras precisam ser públicas. Olho no olho. Chegar diretamente para a pessoa e dizer. Mas não se utilizar do pecado da pessoa como uma arma contra ela, mas fazer como Jesus fez, utilizando das palavras para libertação, oportunidade de arrependimento. O que Jesus está dizendo é muito claro e é uma necessidade. E Jesus está preparando os seus discípulos exatamente para se posicionarem ao lado dele, no momento mais crítico da vida de Cristo, que é a sua morte. E Jesus traz com isso uma promessa.
Ele diz: quem fizer isso diante dos homens, eu vou fazer algo muito maior. O texto diz: também o Filho do Homem, que é um título para o Messias, tirado ali do livro de Daniel, capítulo 7. Diz: também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A expressão aqui, diante dos anjos de Deus, não é uma ideia simples assim, sabe, de Jesus chama um monte de anjos e quando você estiver chegando lá no céu, ele diz assim: olha, tudo bem? Ó o Fábio aí, entrando aí, esse é meu amigo. Não, a ideia não é essa. A ideia provavelmente de estar diante dos anjos de Deus é a ideia do dia do juízo. Quando a gente vê lá em Mateus capítulo 25 e algumas passagens no Apocalipse, a gente observa que o juízo de Deus é sempre diante de seres celestiais. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: no dia do juízo, quando você tiver que pagar os seus pecados, eu vou levantar a minha mão e vou dizer assim: ele é meu. Os pecados dele, eu paguei na cruz. Eu não tenho vergonha dele. Irmãos, isso daí é extraordinário, sabe? Porque a gente deveria estar na presença de Deus, com a consciência clara de condenação. Mas Jesus, como diz João na sua primeira carta, como nosso advogado e a propiciação pelos nossos pecados, aquele que se sacrificou em nosso lugar, ele vai dizer assim: opa, esse aí não. Desse aí não. E Jesus, ele promete que vai fazer isso se nós nos portarmos neste mundo, diante dos homens, que não tem poder para fazer nada com relação à nossa vida espiritual, a não ser no máximo tirar a nossa vida deste mundo. Irmãos, precisamos abrir a nossa boca. Precisamos falar. Precisamos nos posicionar. E não é de qualquer maneira. É fazer isso como Jesus faria. Eu ouvi, acho que foi na semana passada, uma frase muito interessante. Passa de mim esse cálice. Já ouviu? Mas a pessoa que utilizou essa frase, ela utilizou de uma outra maneira. É que as palavras elas se encaixam perfeitamente. O passa de mim esse cálice não é o cálice onde Jesus tomaria, digamos, o vinho ali da morte, mas é a ideia de passa de mim o ato de se calar. Passa de mim o cálice. Eu não tenho mais direito a ficar quieto. Não dá mais. Eu não posso mais me conformar com o pecado. Nem o meu, nem o dos outros. Eu não posso mais me conformar em não me meter na vida dos outros, no sentido de buscar a salvação dessas pessoas. Eu tenho a responsabilidade de não me calar, de avisar para as pessoas que elas estão em risco. Quando eu estava meditando, eu lembrei de uma situação, na época que eu pegava ônibus logo cedinho, eu estava no ponto de ônibus esperando o meu ônibus, e aí chegou uma moça que era irmã de um rapaz da igreja. E eu conheci ela de vista, ela também me conhecia, então ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela e estava tudo bem. E eu estava bem próximo a um poste. E desse poste tinha um fio caído. Era um fio telefônico, eu sei que o fio telefônico ele não vai dar choque, né? Mas estava lá caído. A moça, ao observar que tinha um fio caído perto de mim, ela foi e me alertou: olha, toma cuidado, porque você pode tomar um choque. Eu sabia que aquele fio não... Mas eu não retruquei, sabe? Eu agradeci. Ela se preocupou comigo. Ela me avisou de um risco. Ela entendia que aquilo era um risco e me avisou. Agora nós somos convidados a comer na casa de pessoas que estão em risco iminente de morte.
Você entende o porquê Jesus está dizendo, a gente não pode se calar? A gente tem que abrir a boca diante das pessoas, avisar para elas do risco. O problema é delas, se elas não quiserem ouvir. Mas nós não podemos nos calar. Versículo 9 diz: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Opa! Existe uma promessa lindíssima para quem confessa Jesus. Mas existe uma condenação eterna para quem não o faz. E aí você consegue observar que a questão de confessar e de negar tem a ver com vínculo. É como você se integrar a um grupo específico, sabe? Como é que as pessoas sabem para que time de futebol você torce? Pelo vínculo. Você tem uma camisa do time. Lá no carro tem um símbolo lá do time. Nas redes sociais, é você exaltando o seu time. Ou tirando o sarro do time que não tem mundial. Não sei que time é esse, depois a gente conversa. Mas você se vincula, não é isso? E quando você despreza? Quando você despreza, você nega. E aí, corintiano? Que corintiano o quê? É negação. Você é... Não, eu não sou. Olha, eu fico bravo com quem me chama disso, hein? Jesus ele está dizendo, quem se portar desse jeito, dessa maneira, no dia do juízo, eu também vou negar. Você está vendo a comparação? Negar Jesus diante de homens que não podem fazer nada contra você, falando em relação à eternidade. E Jesus negar você eternamente. Irmãos, o que está sendo descrito aqui era algo muito pessoal e particular dos discípulos. Jesus estava exigindo deles uma obediência num momento crítico, quando a vida dele é ameaçada, quando ele é condenado e quando ele é morto. E ele antes diz para os seus discípulos, não tenham medo dos homens. Quando eles vierem para cima de mim, se posicionem ao meu lado. Temam a Deus. Não me neguem. O que foi que aconteceu? Abandonaram Jesus. Fecharam suas bocas. E aquele que abriu a sua boca foi para negar a Cristo 3 vezes, não foi isso? A pergunta é, se Jesus está dizendo que quem o negar vai ser negado diante dos homens, quer dizer então que os discípulos foram condenados? Não, irmãos. O texto ele está expressando sobre ações contínuas, sabe? O texto está expressando a ideia de pessoas que se posicionam firmemente durante a sua vida contra Cristo. E Jesus está apontando que a realidade dessas pessoas, o resultado, será esse. Você lembra muito bem que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois da ressurreição, Jesus fez questão de aparecer a todos os seus discípulos, dar a eles a oportunidade. Olha, lá atrás eu tinha falado para vocês falarem, vou dizer de novo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Dessa vez eles obedeceram. E com Pedro foi especial. Jesus chamou ele de canto assim, e Pedro, vamos bater um papo. Existia lá um curioso que foi atrás deles, né? João ficou lá de butuca só ouvindo, e ainda colocou a fofoca no livro dele. Brincadeira, irmãos, desse jeito não, né? Mas graças a Deus, que a gente ouviu de Deus,
Jesus com Pedro ali, dizendo assim: olha, você está perdoado. 3 vezes você negou, 3 vezes eu digo para você, vai e faça o que eu falei agora. Pedro nunca mais parou de falar. Falava muita besteira, mas agora falava muito sobre salvação. E mesmo diante do sinédrio, ele e João não se calaram. Enfrentaram. Olha, o que vocês acham? Que a gente deve obedecer a vocês que estão dizendo para a gente não falar mais em Jesus? Ou obedecer aquilo que Deus está dizendo? Sequência no verso 10 diz: todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. E aí vem a questão: o que é o pecar contra o Espírito Santo? Quando a gente observa a primeira parte do versículo, diz: todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem. Palavras contra o Filho do Homem, nós proferimos. Eu e você, que somos salvos, que tememos a Deus, que amamos o Senhor, que tentamos viver uma vida correta, nós falhamos nisso. Quantas vezes eu, utilizando da palavra, seja em pregação, seja em um estudo bíblico, falei uma coisa que era errada. E nós falamos coisa por falta de conhecimento de Deus e das Escrituras. Isso acontece e é normal. E o que Jesus aqui está abordando é exatamente esse aspecto. Pessoas que falavam coisas contra ele porque não o conheciam de verdade. Quer ver um exemplo muito simples disso? Já ouviu falar de um homem chamado Saulo de Tarso? Não somente falava contra Jesus, mas perseguia a igreja de Jesus, com autoridade para aprender, e deu o aval da morte de Estevão. Você lembra muito bem desse episódio, não é verdade? O texto ele não está falando que existe uma ação contínua contra Jesus aqui. O texto está falando sobre um tipo de ação esporádica, sabe? Pessoa que vive nesse padrão por desconhecimento, isso lhe será perdoado. Irmãos, se não fosse assim, todos nós estaríamos condenados. Todos nós, em palavras, em pensamentos e em atitudes, já nos posicionamos contra Jesus. E isso de vez em quando ainda acontece na nossa vida. Seja diante dos olhos de toda a sociedade, em um local público, seja nos ambientes mais particulares, onde normalmente as pessoas não sabem quem nós somos de verdade. Dentro dessa perspectiva, Jesus traz à tona um tipo de ação que é diferenciado dessa. O texto diz: mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, já é um outro tipo de pecado, isso não lhe será perdoado. E a ação aqui parece ser uma ação realmente definitiva. E esse texto traz muitas dúvidas sobre o que seria essa ação de pecar contra o Espírito Santo. De forma particular, eu creio que pecar contra o Espírito Santo seja qualquer tipo de ação ou palavra contra um pastor. Amém? Ixi, então não vai ter ninguém no céu, né, irmãos? Nem eu vou para lá, eu já falei mal de mim mesmo. Sexta-feira eu estava fazendo isso na live. Irmãos, eu vou pedir para você, depois em casa, anota aí, leia o texto em Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3. São as duas passagens que são paralelas a essa. Eles fazem uma sequência, uma divisão de texto um pouco melhor. Lucas ele tem a intenção de falar os fatos na sequência que ele vem acontecendo. Mateus e Marcos eles têm a ideia de falar sobre temas em sequência, ok? Os outros 2 capítulos colocam essa situação logo depois que Jesus expulsa o demônio e as pessoas acusam ele de estar fazendo isso através do poder de Satanás. Irmãos, por que o pecar contra o Espírito Santo é
tão terrível, não tem perdão. E o que seria isso? No começo do culto, a gente leu lá no Evangelho de João, capítulo 16, que a ação do Espírito Santo, ela é bem específica. Convencimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Seria falar mal dessa ação dele, ou seja, não dar crédito à ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e diz para você, isto é obra de Deus, e você diz, isso é obra de Satanás. Quando você nega o testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem para falar de Cristo, apontar Cristo como Salvador, levar as nossas vidas a adorar ao nosso Salvador. Não é isso a ação do Espírito Santo? Nos convencer do pecado. Irmãos, o pecado precisa ser convencido, porque a maior parte de nós, se não a totalidade, creio eu, que nos protegemos dos nossos pecados, nos apegamos a eles, e tentamos dar a eles um perfil de santidade. Já contei isso várias vezes para vocês, mas quantas e quantas vezes pessoas vieram até mim para que elas fossem justificadas dos seus pecados pela minha palavra. Se o pastor concordar com aquilo que eu disse, então eu tenho um aval para pecar. Porque toda vez que a pessoa praticava certas coisas, ela se sentia mal. E ela queria parar de se sentir mal. E para que ela parasse de se sentir mal, ela precisa ou encontrar alguém que pratique a mesma coisa que ela, ou encontrar alguém que ela respeite como autoridade para dizer para ela, fica tranquilo que isso não tem mal nenhum de fazer. É por isso que o Espírito Santo ele precisa vir e nos convencer. Você é pecador. Pecados não ficam impunes, existe uma justiça. E existe um juízo. Existe um lugar final como resultado dessas suas ações. Quem se coloca contra o Espírito Santo de Deus, como vai acreditar que é pecador? Como vai acreditar que um dia ela vai ter que responder pelos seus pecados? E como um dia ela pode crer que vai haver uma execução dos pecados? Que a justiça de Deus não é como a justiça brasileira. Ou a justiça em qualquer outro país do mundo. Falha. Sempre precisando melhorar. Quando as pessoas se posicionam contra o Espírito Santo, não existe mais esperança para elas. Rafael, essa é uma ação única? Não. Como é que a gente avalia essa ação? Olha, a gente não consegue avaliar como isso se desenvolve. Eu não posso dizer assim, olha, se a pessoa ficar negando o Espírito Santo durante um mês, isso durante um ano ou 10 anos, não existe um cálculo assim, sabe? O que Romanos capítulo 1 diz é que Deus, em todas as suas tentativas, buscando o arrependimento do ser humano, chega a um ponto em que não há mais retorno, e o texto diz que ele entrega essas pessoas às suas próprias vontades. E o texto aponta uma sequência gigante de pecados. A gente consegue ver, biblicamente, situações desse jeito. No mundo do tempo de Noé, Deus olhou e disse, não tem mais retorno. Eles chegaram ao ponto em que a sua capacidade de fazer o mal só aumenta, só multiplica. Quando ele olha para Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Quando ele olha para Nínive, a mesma coisa. Só que quando ele mandou o profeta lá, eles ouviram o Espírito Santo de Deus. Se não ouvissem,
pecado, justiça, juízo. Versículo 11 ele diz: quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Jesus, dentro dessa sequência, ele está dizendo para eles: olha só, não temam os homens, temam a Deus. Fiquem espertos, para quando for exigido, vocês possam abrir a boca e se posicionar ao meu lado. Me confessem, falem de mim, independente da situação. Se vocês fizerem isso, no dia do juízo, vou estar do lado de vocês, assim como lá na terra vocês estiveram ao meu lado. Prestem atenção. Se vocês temerem se colocar ao meu lado, se vocês deixarem a voz do Espírito Santo de lado, que vem para trazer a verdade para vocês, e vocês se apegarem à mentira, como os fariseus fizeram, como eles acabaram de ver, para vocês não vai haver perdão. A primeira coisa que deve ter surgido no coração daqueles discípulos era: mestre, para você é fácil falar, você tem autoridade, você tem capacidade, você tem o Espírito Santo agindo em você, a gente consegue ver isso. A gente viu até o Espírito Santo descer sobre você no dia do batismo. Quando você abre a palavra, é incrível. E ouvir os teus ensinamentos é algo admirável. Você com facilidade chega e conversa com uma autoridade, com o mestre da lei, com o fariseu, com o escriba. A gente lembra daquele episódio em que você estava em casa e veio à noite escondido para conversar com você, e ele saiu de lá humilhado porque não conseguia entender aquilo que você falava. Não foi assim com Nicodemos? Os discípulos deviam estar naquela assim: olha, isso é muito legal aí, viu, Jesus? Muito legal. Mas a gente é pescador. A gente fala: nós vai, nós fumo. A gente não sabe, a gente nem terminou os estudos. Alguém deve ter levantado a mão e falado assim: Jesus, eu só tenho até a 3ª série lá do ensino fundamental. O Senhor quer que a gente defenda o Senhor? A gente não tem nem condição. O Senhor está falando que a gente vai ter que fazer isso ao ponto de perdermos as nossas vidas, mas não vai ser nem necessário, porque a gente vai passar tanto vexame quando a gente abrir a boca, tanto vexame quando a gente abrir a boca, que a gente vai ser motivo de chacota. Mas Jesus, ele fala assim: olha, apesar da condição de vocês, apesar de como vocês olham para si mesmos e se acham inferiores, que não tem falta, aliás, que tem falta de autoestima, apesar do medo que vocês têm quando vocês encaram uma autoridade, eu vou avisar uma coisa para vocês: o Espírito Santo que habita em mim habitará vocês. E Ele vai dar capacidade para que vocês enfrentem qualquer tipo de autoridade neste mundo. Pode ser mestre da lei, pode ser PhD, pode ser o que for. Eles não vão resistir às suas palavras, porque vocês vão estar sendo capacitados pelo próprio Deus, e eles não têm nada. Irmãos, que incrível isso. Jesus está dizendo que um analfabeto pode falar para um juiz,
Jesus está dizendo que eu e você podemos compartilhar a verdade com qualquer pessoa neste planeta. Porque nós temos uma capacitação que não se encontra em nenhuma universidade neste mundo. Deu para entender? Deu para entender o porquê que você não precisa ter medo de falar? Deu para entender porque a gente precisa dizer: passa de mim esse cálice? Não há justificativa, irmãos, para ficarmos calados. As pessoas podem vir com os seus títulos todos. Não importa. Não importa. A gente tem a ação do Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos capacitar. Olha só, versículo 12, leio mais uma vez. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que vocês devem dizer. Irmãos, eu não estou dizendo que as pessoas serão convencidas com o seu falar. Mas eu quero dizer que você vai ser irresistível em argumentos. Abra em Atos capítulo 6. Enquanto você está abrindo aí o texto bíblico, eu vou ler a partir do versículo 8. Preciso fazer um parênteses aí. Quando Jesus está dizendo ali que o Espírito Santo vai nos ensinar o que dizer, não é um aval para que você não estude o texto bíblico. Olha, agora que o Espírito Santo vai me dizer o que eu tenho que fazer, eu não vou mais estudar para pregar. Irmãos, eu acharia isso maravilhoso. O problema é que o texto não está dizendo isso, ok? O texto ele não está dizendo de um ambiente de aula, por exemplo, em uma escola dominical ou de uma pregação. Não, nem precisaria de seminário, não é verdade? Então, não, Jesus ele está dizendo que numa situação específica em que você for desafiado, o Espírito Santo vai capacitar você com as palavras certas. Se você for dar uma aula ou fazer uma pregação, você precisa se preparar, ok? Situações diferentes, ações diferentes. O texto está dizendo que num momento específico, quando você encontrar uma pessoa na rua e o Espírito Santo usa você. Mas saiba que o Espírito Santo ele usa aquilo que você tem. Quanto mais você se alimenta da palavra do Senhor e tem tempos de oração, mais fácil as coisas acontecem. Mas isso não quer dizer que dependa de você a ação. Porque quem convence é o Espírito Santo. Ok? Atos 6, versículo 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e de poder, e realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, os sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Isso aqui é não judeus convertidos. Versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Esse versículo é o texto se cumprindo daquilo que Jesus havia anunciado. E eu quero dizer para você que aquilo que Jesus anunciou nesses versículos se trata diretamente da sua vida. Eu sei que você, assim como eu, deve ficar cheio de medo de falar besteira. Se depender de você, vai. Ainda bem que Jesus disse que não depende. Ele só disse o seguinte: sabe o que depende de você? Falar. Sabe o que depende de você? Se posicionar ao lado dele. Fez isso, o resto é com o Espírito Santo. E ele nunca falha. Nunca.
Vamos orar? Senhor, que texto extraordinário. Que grande oportunidade, Senhor, da gente compreender que não estamos sós na pregação do Teu Evangelho. Como é bom nós entendermos que o Espírito Santo vai agir através de nós, é promessa Tua. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado porque não somos nós que precisamos convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque é obra do Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor abriu a nossa mente e nos despertou nessa noite, para que nós falássemos. Precisamos nos posicionar ao lado de Cristo. Precisamos parar de temer os homens, temer as consequências de estar ao lado de Jesus. No máximo, eles podem tirar a nossa vida. Mas a gente já aprendeu que a nossa vida, ela é muito maior do que os nossos olhos podem ver hoje. Que nós aqui estamos experimentando um pouco daquilo que Deus preparou para nós, mas não conseguimos nem imaginar. E que vale a pena morrer pregando Jesus Cristo. Vale a pena ser ridicularizado. Vale a pena sofrer ameaças. Vale a pena. Quão grandioso vai ser o dia em que vamos estar na presença do Senhor, diante de milhões e milhões de anjos, e Cristo vai vir em nossa direção, e vai dizer que Ele está ao nosso lado. Pai, eu só fico imaginando toda a cena, mas eu nem sei o quão glorioso isso vai ser. Nos mantenha firmes, Senhor. Que nós possamos ser de verdade esses servos, que posicionados ao Teu lado, não tem medo de abrir a boca para dizer a verdade, que vão levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, e evitar a condenação eterna delas, sendo utilizados pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixasse só. Ainda no início do culto nós lemos sobre a vinda do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não nos deixou só. E nos perdoa, Senhor, porque a missão é tão simples de ser executada, mas infelizmente nós continuamos de boca calada. Tem misericórdia de nós. Que hoje possa ter sido, Senhor, um alerta de urgência sobre a nossa função nos ambientes onde nós estivermos. Que os nossos olhos tenham sido abertos para enxergar que somos nós que vamos alertar a este mundo que eles estão correndo perigo. Somos nós que vamos levar a boa notícia de que há salvação e a certeza de que o Espírito Santo
vai agir em nós e através de nós, e também por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar mais 2 cânticos. Maior que tudo. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Amém. Que o nosso desejo e a nossa motivação seja estar cada vez mais perto do Senhor. Amém. 283 do cantor cristão, mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda
de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém? Só lembrando, sexta-feira a gente está retomando os estudos do EVR, vamos para o capítulo 2, esteja lendo essa semana aí, vamos retomar aí as lembranças, né, do nosso estudo. Se Deus quiser, em breve a gente volta aos encontros também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esse tempo maravilhoso. Nós nos reunimos aqui essa noite para te oferecer, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. E foi muito bom sentir aqui a tua presença, e foi muito bom, Senhor, receber a tua palavra. Pai, que esse tempo possa ter sido tão especial para ti como foi para cada um de nós. E nós pedimos, Pai, encarecidamente, que o Senhor nos dê a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Que possa ser ainda hoje, que nós sejamos incentivados e encorajados pela ação do teu Espírito Santo. Que o temor possa ser totalmente deixado de lado, que nós venhamos a avançar, abrir a boca, proclamar ao mundo inteiro a salvação de Cristo Jesus. Começando dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Responsabilidade nossa, que nós sejamos o alerta, Senhor, da destruição iminente, que nós sejamos o alívio da palavra de salvação, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, convença cada um deles a entregar as suas vidas a Jesus. Assim como nós vivemos essa experiência um dia, que nós tenhamos a alegria de ver outras pessoas vivenciando também, para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, e continuamos clamando pela ação convencedora do Espírito Santo, através da nossa igreja e na tua igreja em toda a face da terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.